A audiência aconteceu no Fórum Desembargador Faria e Souza, em Caratinga, na tarde da última terça-feira. O objetivo foi ouvir as testemunhas de defesa, acusação e as supostas vítimas dos crimes de concussão e corrupção passiva pelo qual Sérgio Condé é acusado. Foram também ouvidas as testemunhas da defesa, que confirmaram o que a gente já sabia. Foram ouvidas todas as vítimas, todas as testemunhas da acusação e as testemunhas de defesa. Agora nós estamos no aguardo da perícia. Tivemos as palavras das vítimas, que ficaram contra as palavras do vereador Sérgio. Então, somados ao depoimento das testemunhas da própria acusação, ficou bastante contraditório esses depoimentos. As testemunhas arroladas pela própria acusação negaram saber dos fatos, negaram sequer ter ouvido os fatos. O vereador foi afastado do cargo em abril deste ano a pedido do Ministério Público. Segundo a parte de acusação, Sérgio teria exigido aos servidores dos cargos comissionados que entregassem todo mês parte do salário a ele, para que pudessem continuar nos cargos. Sérgio diz estar tranquilo em relação às acusações. Diante dos erros que me acusam ou dos erros que eu porventura tenha praticado, sim, estou tranquilo, sim. Eu confio mesmo na justiça. Agora mesmo nós estamos saindo de um depoimento aí de aproximadamente 4, 5 horas de depoimento, onde foram ouvidas as pessoas, as testemunhas de acusação, as testemunhas roladas pelo acusado também, e foram feitas a elas todas as perguntas cabíveis, direcionadas pelo Ministério Público e pela própria Justiça. O advogado de defesa do vereador, Max Capella, afirma que as provas angariadas pela acusação no processo não provam que Sérgio tenha cometido os crimes pelos quais é acusado. Ele diz que o próximo passo é aguardar que as perícias grafotécnicas sejam feitas. Depois das conclusões, haverá um interrogatório do acusado. Então ficou somente mesmo a palavra das vítimas, contrário ao que foi juntado aos autos. Elas insistiram em dizer que o que tem no processo de provas angariadas pela acusação realmente fazem prova, a gente não concorda, tá? Não tem prova específica de saques ou de repasses de dinheiro. E agora nós estamos à mercê de perícias que serão realizadas no processo de documentos, perícias grafotécnicas e inclusive de tinta, de caneta, se foi escrito pela mesma pessoa, ou o que foi escrito, para a gente ter uma prova final. Após isso é que nós teremos aí o interrogatório do acusado, que diante do princípio da ampla defesa, é sempre o último a ser ouvido depois que todas as provas são colhidas. Max conta que o processo contra a decisão do afastamento de Sérgio do cargo eletivo está em andamento e aguarda a marcação da data para o julgamento que acontecerá na cidade de Belo Horizonte. Nós temos um escritório que está acompanhando isso em Belo Horizonte. Foi um mandado de segurança e um habeas corpus, contra a decisão exclusiva do afastamento, do Sérgio do cargo eletivo que ele ocupava até então. Essa decisão já está pronta para julgamento, já foram requisitadas as informações aqui para o juiz da primeira instância, ele já prestou essas informações, estamos aguardando apenas a marcação da data para o julgamento lá em Belo Horizonte.